Olá, olá, olá! Como vocês estão, meus caros e minhas caras? Sejam muito bem-vindos ao The One Experience, esse quadro onde eu literalmente estou documentando todo o processo de mentoria de uma cliente minha. Hoje estamos chegando ao terceiro episódio. E no final do segundo episódio, eu dei uma palhinha para vocês sobre branding sensorial. Primeiro episódio falamos sobre posicionamento, segundo sobre branding sensorial. E uma dúvida que é muito comum e às vezes até um mito dentro deste universo de marcas pessoais é: qual que é a diferença entre posicionamento e branding? Muitas pessoas confundem e agora eu vou mostrar para vocês como essas duas coisas são diferentes. Eu sempre gosto de falar que posicionamento é como se fosse o projeto de uma casa. Sabe quando você vai construir uma casa? Você até pode começar a construir ela sem ter um projeto. Mas, o que vai acontecer ao construir uma casa sem um projeto? Eu que venho da engenharia civil de formação, eu posso dizer para vocês com clareza tudo que vai acontecer. Gastos a mais, incomodação, dor de cabeça, vai sair provavelmente bem diferente daquilo que você imaginava, afinal tu estava com alguma coisa na cabeça, os pedreiros que fizeram estavam com outra coisa na cabeça, tiveram um entendimento diferente da tua explicação. A casa vai acontecer, mas muitos prejuízos vão acontecer também. E é isso que acontece quando tu entra no mercado sem ter um posicionamento, ou seja, sem ter o projeto da tua casa. Então, por isso que todo o processo de mentoria começa com o posicionamento. Não tem como começar sem ser isso. No posicionamento, que é uma definição, a gente vai definir como tu quer ser visto, com quem tu quer falar, o que tu vai vender, por que tu vai ser diferente. Aí entra o branding, no segundo momento. Porque o que é o branding? É basicamente pegar esse projeto e tirar do papel. É entender o que a gente precisa comprar para tirar esse projeto do papel. É planejar estrategicamente por onde que a gente começa, quais são as ações, vamos colocar tapume no terreno, vamos escavar, vamos fazer as armaduras, fazer todas as formas para fazer as fundações dessa casa. A gente começa realmente a tangibilizar isso. E agora que vocês já sabem e ninguém mais vai enganar vocês a diferença entre branding e posicionamento, eu e Amanda vamos trazer para vocês as estratégias que nós aderimos para a marca dela quando se fala de branding sensorial. Como que a gente vai ativar todos os sentidos para que as clientes dela lembrem dela quando estiverem vivendo a vida por aí. Vocês já vão entender tudo. Quem não assistiu o segundo episódio, volta, porque eu já expliquei sobre os 10 mandamentos do branding sensorial. E agora, então, vamos partir para a ação e vocês vão entender melhor como que isso acontece. Bora! Dando início, então, a mais uma etapa do nosso processo e agora falando sobre o que a gente precisa olhar para transmitir sensações através do nosso conteúdo no digital. E a primeira coisa que a gente precisa olhar é para a nossa mensagem, ou seja, simplesmente entender o nosso lugar no mercado, o nosso posicionamento, que a gente trabalhou, lembram, no primeiro episódio, olhar para esse posicionamento, para quem nós somos, para quem nós desejamos nos comunicar, que espaço a gente quer ocupar na cabeça dessas pessoas e simplesmente transformar isso em uma frase. É um desafio, né, Amanda? É um desafio. Comenta um pouquinho qual é a tua frase e como é que a gente chegou nisso. Bom, então, eu acho que essa achar a frase é um baita desafio, porque tu colocar tudo aquilo que tu quer representar, tudo aquilo que tu quer que a pessoa entenda que tu faz numa frase é muito difícil, né? Então, a frase que a gente chegou foi: autoestima não é sobre se encaixar em padrões de beleza. Então, vem de encontro um pouco com o que a gente conversou no episódio anterior, que é sobre essa questão do básico que precisa ser dito, dos níveis de consciência. Essa frase, ela vai estar para quem chegar para mim.
Então, é uma frase que a pessoa vai entender e vai, inclusive, ter curiosidade pra saber, bom, então, ok, sobre o que ela fala? O que eu vou encontrar aqui? E aí, ela vai rolar o meu feed e vai buscar entender um pouco mais. E pra mim, era uma baita dificuldade encontrar uma frase, porque eu não sabia o que eu deveria colocar ali, o que era melhor, o que ia fazer a pessoa se interessar. Então, eu sozinha, até então, não tava conseguindo chegar nessa frase. E com a ajuda da Cami foi... não vou dizer simples ou fácil, mas a gente conseguiu chegar numa coisa que eu disse assim, não, é isso. É isso. Então, é muito bom ter ferramentas, estratégias e alguém pra olhar pra isso junto com a gente e mais. Acho que a Cami consegue extrair aquilo que eu falei aqui e colocar em coisas que me dão insights, que me dão estalos. Ela consegue simplificar e traduzir o que eu tô falando, então foi mais tranquilo chegar nessa frase. Eu sozinha até então não tinha conseguido. Bem, a partir do momento que a gente já tem essa mensagem de posicionamento pré-estabelecida, a gente parte para as pistas. Como que a gente vai deixar as pistas certas para reforçar essa mensagem de posicionamento? E como que a gente vai emocionar através dessa mensagem de posicionamento? E uma das coisas mais fortes dentro do contexto do ser humano é a criação de rituais. Os nossos antepassados tinham rituais para tudo, né? Quem nunca ouviu falar da dança da chuva? É algo milenar. Toda religião tem um ritual. E, nos últimos anos, as marcas vêm se apropriando disso também. Talvez, se eu falar hoje para você pensar na Coca-Cola, você vai ligar a Coca-Cola a um contexto familiar. Ter a Coca-Cola na mesa no almoço da família no domingo. Foi a primeira imagem que veio. Sério? Não é porque a Coca-Cola é isso, mas sim porque ela fez intencionalmente parecer isso através das propagandas. Rituais em família, almoço de família, a Coca-Cola estava introduzida lá. Então, nós criamos também os rituais da Amanda no que faz sentido para ela, no que ela acredita, no que ela pratica. Se tu quiser passar agora, então, Amanda, quais são os rituais que a gente criou de acordo, então, com essa mensagem de posicionamento e principalmente para que a mensagem que a Amanda quer passar e o que ela quer ensinar fique na cabeça das pessoas. Muito bem. Essa questão da Coca-Cola até vem a imagem e vem sensações junto, né? Porque na hora que tu falou da Coca-Cola, veio a imagem, que são as imagens das propagandas, mas já vem toda uma sensação e dá vontade de tomar Coca-Cola nesses momentos, né? Bom, então eu acho que um ritual da minha marca, que é bem, já tá bem, né, consolidado, é a prática da escrita terapêutica. Então, acho que é um dos rituais mais fortes que eu tenho hoje. Mas aí, uma coisa que eu achei bem interessante é que, no nosso primeiro encontro, eu fiquei em dúvida sobre, que rituais além da escrita eu tenho? Porque pra mim, a escrita é muito óbvia, né, e acho que pras pessoas que me acompanham também. Mas, e além disso, o que mais? E aí, até a gente tinha feito uma pesquisa, né, com o meu público, eles responderam algumas coisas, claro, a maioria fala sobre a escrita, então isso tá ok, né, acho que é uma comprovação de que tá sendo bem passado. E teve uma pessoa, umas 2 ou 3 pessoas que falaram sobre exercício físico. E eu acho que a gente retomou aqui, quando a gente fez essa atividade para ver os meus rituais, a questão do movimento corporal, que não necessariamente é ir pra academia fazer musculação, mas qualquer coisa que tu movimente o teu corpo. Então esse é um dos rituais. Outro ritual é a questão do pôr do sol, que é uma coisa que eu tive sempre na minha vida e é uma coisa que eu gosto muito. Então tem coisas, muitas vezes, que são nossas, que a gente vai, acho que talvez não dando tanto valor, e achando que elas não cabem numa estratégia de marca, né? Ou na estratégia do nosso negócio. E elas cabem, sim. Inclusive, talvez são as coisas que mais têm efeito, assim. E que a gente vai conseguir sustentar também, né? Porque é uma coisa que faz sentido pra mim. A questão do pôr do sol. Aí a gente viu outras coisas, né? Que é a questão do tomar um café, fazer uma comida. Que são coisas que eu faço muito, mas que não é um simples fato de fazer café ou fazer a comida, tem todo um significado por trás, um contexto. E um outro ritual, né, que eu entendo como um ritual, é fazer coisas novas. Eu amo sair da minha zona de conforto. Então, eu adoro me experimentar em coisas novas e ver o que aquilo vai gerar. Então, entra como um ritual também.
E aí, já entrando no terceiro aspecto que a gente observa para criar essa estratégia sensorial, são as frases. Só que não são frases propriamente ditas, aquelas frases motivacionais, bonitinhas que a gente vê por aí. E sim frases linkadas com os rituais da Amanda. Então, para cada ação que ela for fazer, a gente vai vincular tanto uma frase quanto uma música, para que toda vez que uma cliente dela venha a viver e experienciar esse momento na própria vida dela, ela também lembre da Amanda e lembre de todo o contexto, todo o significado que aquela frase carrega. Então, Amanda, qual que é vamos dar exemplos propriamente ditos, né? O ritual de ver o pôr do sol. O ritual de ver o pôr do sol, então, até eu tava falando pra Cami as sensações que eu tenho quando eu faço esse ritual pra mim, né? Que é muito de uma questão de reflexão, no sentido de como foi aquele meu dia, pelo que eu quero agradecer, me reconhecer. Então, a gente vinculou esse ritual à seguinte frase, que é uma pergunta que pode ser usada até com a escrita, né? Que é: que experiências do meu dia me aproximaram de mim? Então, é esse movimento de reflexão, de reconhecimento, de conexão, de agradecimento que pode ser vinculado ao outro ritual, que é a escrita. Então, já vincula 2, né? E um outro ritual também que a gente criou depois de muito discutir o que fazia sentido para Amanda a nível do que ela acredita e do que ela acha que faria sentido para as mulheres terem contato com a sua autoestima, é a questão de encontrar prazer dentro de processos. Então, a Amanda comentou que ela gosta muito de cozinhar para as pessoas, e quando ela tá cozinhando para quem ela ama, ela se sente em um estado de presença. E que hoje muitas pessoas deixam de cozinhar e simplesmente pedem um iFood justamente por não ter paciência, ter preguiça. E às vezes, nessa simples atitude, essa pessoa tá se privando de experienciar e sentir prazer no processo. Então, né, o ritual que a gente criou nada mais é do que... Pode explicar, Amanda. Então, o ritual que a gente criou e a frase que está vinculada a esse ritual é: encontrando prazer no processo. Eu vejo até que tem uma questão de conexão consigo mesma, porque se tudo é no automático e tudo é muito rápido e tudo é visando o resultado final ou um objetivo final, né? Por exemplo, eu quero comer alguma coisa, vou pedir. Então, pedi, chegou, vou comer, né? A gente se perde muito de nós mesmas também. Então, o simples fato de tu passar pelo processo de fazer uma comida nova, parar um momento pra fazer um café, experimentar um café novo, utilizar alguma coisa pra, enfim, moer o café, passar o café. Então, tudo isso tem um processo, exige presença, contato com o momento. Então, e também o contato com o momento gera contato consigo. E isso gera prazer. Então, muitas vezes, viver no automático ou pular etapas pro simples resultado te priva também de ter prazer, de encontrar prazer nas coisas. E aí tu vive só no piloto automático e nada mais faz sentido, né? E aí, todas as vezes que as mulheres que acompanham a Amanda estiverem cozinhando, indo na academia, indo fazer um café, ao invés de elas simplesmente entrarem no piloto automático e fazer aquilo da mesma forma sempre, elas vai vir a vozinha da Amanda, assim, a frase na cabeça delas, encontrando prazer no processo. E aí, de certa forma, isso vai ser um estalo para que elas assumam um estado de presença e vivam aquele momento experienciando da melhor forma. E tem um outro ritual que ele... Eu até tava conversando com a Cami que ele é mais abstrato, assim, né? É mais reflexivo. A frase que a gente vinculou a ele é: a vida é um laboratório e os meus desejos são como experimentos. Eu vejo muitas mulheres, muitas vezes, se afastando dos desejos que elas têm, por uma questão de julgamento, autocrítica, medo do novo. Então, tem muito uma questão punitiva dentro desse relacionamento da mulher com ela mesma, e ela acaba se privando de experimentar aquilo que vai fazer ela se aproximar dela. Então, essa ideia, né, de olhar pra vida como um laboratório, pros nossos desejos, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente pensa como experimentos, acho que deixa as coisas
mais leves, diminui a culpa, porque tu não tá se rotulando como algo, tu não tá tomando uma escolha, fazendo uma decisão como algo pesado, tu tá se experimentando e se descobrindo. Então eu acho que isso traz muito mais leveza, inclusive pro processo e pra essa conexão da mulher com ela mesma. Então acho que esse é um ritual também que vai estar muito presente em tudo que eu quero passar dentro da minha marca. E agora nós chegamos na parte da audição. Como é que a gente estimula a audição através do branding? Através das playlists de marca. Vocês já pararam para pensar que uma simples música, se tu trabalha ela bem dentro do teu contexto, dentro da tua marca, pode fazer com que o teu cliente, ao ouvir essa música em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, ele pode lembrar de ti. Isso é muito poderoso. Só que a grande questão é, quando eu peço para os meus clientes fazerem essa playlist de marca, eu sempre ouço a mesma coisa, é até engraçado. Cami, como é que eu vou fazer essa playlist? Eu gosto de muitos gêneros musicais diferentes. Não vai dar certo. Uma hora eu tô ouvindo reggae, outra hora é rock, outra hora é hip hop. Quem ouvir minha playlist vai se assustar. E aí, inclusive, foi uma das coisas que a Amanda comentou. E é aí que mora o ponto, ó. Peguem esse insight de milhões. Uma playlist de marca pessoal precisa ser criada de acordo com a emoção que a tua marca pessoal quer gerar. E quando a gente trabalha uma playlist de acordo com a emoção, tudo independe de gênero, porque a gente vai analisar o estado de espírito que aquela música nos deixa, independente do gênero. Então a gente vinculou essa playlist também nos rituais da Amanda. Amanda, como foi pra ti criar isso? Pra mim, acho que nesse momento, nessa troca com a Cami, foi mais fácil. Mas a minha primeira reação foi a que a Cami comentou ali antes, né? Eu nunca consegui criar uma playlist de forma isolada. E eu acho que é aí que tá o ponto. Se eu pensar numa playlist de forma isolada, pra mim não vai fazer sentido nenhum. Agora, quando eu penso nos rituais, que músicas eu escuto, enfim, em cada um desses rituais, a forma como... Porque daí, claro, eu não vou ouvir qualquer coisa praticando escrita. Eu não vou ouvir qualquer música num pôr do sol. Então, aí ficou mais fácil pra mim e eu lembrei de algumas músicas que fariam despertar aquele sentimento que eu gostaria de gerar nas pessoas. Então, aí tudo faz sentido, porque aí tudo se conecta. O problema, eu acho que é tentar pensar nas coisas de forma isolada. E aí perde um pouco o sentido. Mas eu consegui explorar algumas músicas que fazem sentido pra mim, que eu gosto, que se conectam com os rituais. E aí eu pensei, não, agora eu consigo visualizar uma playlist que faça sentido nisso tudo. E entrando na parte de identidade visual e elementos, que a gente já tinha algo construído anteriormente, não foi necessário mexer em muita coisa, mas só para vocês entenderem. A marca da Amanda é uma marca autêntica, que passa coragem, maturidade, responsabilidade. Imaginem a gente utilizando fontes finas, linhas bem fininhas, querendo passar coragem. Não remeteria. Não faz nenhum sentido. Não tem conexão. Imaginem a gente usando uma cor rosa para passar tudo que a Amanda tá construindo junto aqui. Porque se a gente for pensar, autoestima feminina, no inconsciente coletivo, tá ligada ao rosa e ao vermelho, não tá? Vermelho. Pra mim não faz sentido nenhum, né? Com a minha marca, eu jamais usaria essas cores. Agora imagina se a Amanda tivesse presa a esses conceitos padrões. Rosa e vermelho, porque é do nicho que ela trabalha. Não faz sentido nenhum. Então, para gerar emoção e toda essa construção de marca que a gente tá fazendo, foi escolhido o preto, o nude e o dourado. E principalmente escolhemos elementos que reforçam a sensação de coragem, de autenticidade que a Amanda quer passar. Sabe qual é esse elemento? A cobra. Conta um pouquinho, Amanda, por que foi escolhido a cobra pra tua identidade. Então, até quando eu levei, na primeira mentoria que eu fiz com a Cami, eu levei essa questão da cobra, porque num primeiro momento, e isso eu acho que é bem interessante. Eu nunca, até então, tinha pensado em trazer a cobra pra minha marca, porque eu pensava, nossa, vai assustar as pessoas, vai afastar as pessoas. Então, tudo eu acho que é possível
se for feito de uma forma estratégica, pensada, vinculada com tudo que tu quer passar, enfim. A cobra, ela tem todo um significado, né? Então, por exemplo, até a própria troca de pele, né? A cobra, ela cresce de tamanho, ela precisa trocar a pele para que ela possa crescer. Então, tem todo um processo também de como é feita essa troca de pele, do ambiente propício para isso. Tem todo um significado por trás e o simbolismo da cobra, que é cura, que é transformação, que é regeneração. Então, eu acho que tudo isso vem de encontro com o processo que essas mulheres que estão comigo passam dentro do que eu proporciono, dos serviços que eu proporciono, dos produtos que eu tenho. Então, a cobra, ela faz muito sentido com tudo o que eu quero passar. E eu acho que ela traz um pouco também dessa... pra quem vê, né? É uma coisa forte, é um elemento forte. Então, a cobra também passa muita força, coragem. Então, eu acho que é um elemento que, no início, eu tinha um pouco de medo de introduzir. E eu até fiquei receosa a primeira vez que eu fui contar pra ti, Cami, porque eu pensei, nossa, ninguém vai achar isso legal, né? Quando eu falei pra Cami, na hora ela disse, eu acho que pode ser muito bom e tal. E daí a gente começou a explorar isso e deu muito certo. E ainda falando sobre os elementos visuais, a gente explorou também as imagens da marca da Amanda. As imagens que ela vai usar, por exemplo, como fundo de stories, como materiais complementares. Então, a gente fez um mood board no Pinterest, mas também as imagens de fotos profissionais que ela faz. Então, quando a gente for parar para pensar também sobre todo o contexto que a gente está criando aqui e que já foi criado com a Amanda no quesito nicho autoestima, mas um branding totalmente fora do padrão, não faria sentido, por exemplo, a Amanda fazer fotos passando um batom vermelho na frente do espelho, que é também o inconsciente coletivo da autoestima e do empoderamento feminino. Mais uma vez, reforçando para vocês que não existe certo ou errado numa construção de marca pessoal. E aí, se vocês forem ver, eu vou deixar aqui do ladinho para quem nunca entrou no perfil da Amanda. Como que é a tua foto de perfil, Amanda? É uma foto com uma cobra. Uma cobra real, né? Maravilhosa. Uma cobra de verdade. E foi muito legal isso, porque aí quando eu passei a ideia da cobra pra Cami e ela entrou nessa comigo, eu já pensei, não, eu sei como eu posso fazer fotos com uma cobra, já conheço a fotógrafa, enfim. E aí a gente fez essas fotos. Eu já tinha feito um ensaio com cobras e eu nunca compartilhei essas fotos, porque eu pensava que nada a ver. Claro, eu fiz um ensaio todo atualizado, pensando nas cores da marca, na proposta e tudo mais. Mas eu consegui trazer um elemento que pra mim fazia sentido, mas eu achava que não ia encaixar e super encaixou. Então tem essas fotos com a cobra. E falando do mood board que a gente montou, na primeira mentoria a gente já tinha feito, mas eu precisava atualizar. E aí eu entrei no aplicativo, fui colocando as fotos nesse mood board. E depois eu disse, tá, deixa eu ver o que tá no antigo, né, que eu fiz, e vou limpar, né, enfim. E aí eu vi que algumas coisas ainda estão alinhadas e elas estão mais alinhadas agora com os meus rituais, com o meu momento atual, que são fotos voltadas para esses momentos de movimento do corpo, que remetem à escrita, a viagens, a essa questão de liberdade. Eu tenho um valor muito forte na minha marca, que é o valor de liberdade, de coragem, de enfrentamento. Então, todas essas fotos do primeiro moodboard que eu fiz já remetiam a isso. E agora as que eu adicionei nesse novo, nessa atualização também. Então, mais uma vez, fez muito sentido. E aí, isso que é o mais legal. Tu vê todas as coisas se conectando. E até esse foi um dos outros aprendizados que eu tive. Porque se eu for pensar todo o meu processo até aqui, desde o momento que eu comecei a fazer conteúdo no Instagram, teve um momento que com certeza as pessoas iam estar confusas me acompanhando. Porque nem eu sabia o que eu estava expressando. E claro, isso acontece no processo de todo mundo que começa a fazer isso. Ninguém começa com tudo pronto, tudo feito. Precisa de ajuda, precisa passar por um caminho pra te ter consciência das coisas também. Mas hoje eu vejo como a gente precisa estar com tudo muito alinhado. O comunicador tem que estar com tudo muito alinhado para que as pessoas recebam a mensagem do jeito que tu quer transmitir. Então hoje eu tenho certeza que eu passo uma mensagem muito mais alinhada, porque na minha cabeça tá claro, e na minha cabeça as coisas estão conectadas. Então eu tenho uma probabilidade muito maior das pessoas receberem dessa forma. Fazer um processo de marca pessoal e levar a tua mensagem para as pessoas certas da maneira certa é um processo de construção de
pistas. Tu gerenciar e colocar as pistas adequadas para que aquelas pessoas tenham essa percepção. Isso se dá através da visão, do olfato, da imaginação, da audição, do tato. São inúmeros estímulos que a gente pode trabalhar. O que importa, no final das contas, é realmente a gente ser intencional nessa construção. Então, eu espero que vocês tenham gostado de participar dessa construção com a gente a nível de branding. E semana que vem a gente vai falar sobre conteúdo. E assim, preparem a cabeça porque ela vai, explodir de insights. Como criar conteúdo estratégico e como distribuir ele no feed, nos stories, em outras plataformas. Como se comunicar explorando tudo que a gente já veio trabalhando até então. O público, os níveis de consciência, como vender no meio disso tudo. A gente vai falar sobre isso semana que vem.